Olá, professores da academia UAU Academy, sejam professores da UAU Education ou não, professores que estejam sendo treinados pela metodologia UAU. Meu nome, para quem não me conhece ainda, ou quem esqueceu, meu nome é Bia Wilcox e hoje eu estou aqui para falar da aula ideal. A gente sabe que essa aula ideal muitas vezes é utópica. Eu chamava essa aula que eu estou dando aqui de aula utópica, mas eu achei que ficou tão negativo, né? Porque o professor abre e diz, se é utópica eu não vou conseguir fazer nunca. Não, dá para conseguir fazer. A aula ideal, ela não é uma aula que vai acontecer todos os dias das suas aulas, mas ela pode acontecer e ela deve ser sempre aquela meta no final do túnel, aquela luz no final do túnel que você quer seguir, né? Então a aula ideal, queria que vocês não reparassem o barulho externo, porque eu tô externa hoje, né? Mas a aula ideal, e vocês vão ver aí nos slides que a gente vai compartilhar com vocês, a aula ideal é uma aula cuja abertura sintonize os alunos. Então a primeira coisa é que começar uma aula capenga não é bom. A aula tem que ser, vocês vão ver comentários meus em aulas filmadas por professores nossos. A aula tem que ter um início bacana. Como é que a gente começa a aula bacana, com todo mundo prestando atenção na gente? Se as crianças às vezes they go wild, eles chegam doidos, eles chegam dispersos, agitados, com fome, com sono, às vezes é extracurricular depois da escola. Como é que a gente faz isso? A gente tem alguns truques, né, para sintonizar os alunos. Em geral, essa maneira de colocar todo mundo olhando para você, prestando atenção em você e parando o que está fazendo, em geral a gente precisa da língua materna. Se não precisar da língua materna, a gente precisa de alguma música, algum vídeo, algum prompt muito especial, alguma coisa que faça-os parar e prestar atenção em você. Eu usava muito a língua materna para abrir. Eu dizia assim, gente, vocês não sabem o que eu tenho para contar hoje. Hoje eu tenho para contar história, tenho uma história para contar a vocês de uma velhinha louca que engoliu um cavalo. Aí todo mundo para, engoliu um cavalo? E aí eu começo a falar da chant, né? There was an old lady who swallowed a spider, who swallowed a rabbit, e aí vai até chegar who swallowed a horse. Mas isso pode ser qualquer coisa, na verdade. Isso não precisa ser uma história da old lady. Pode ser um jogo de futebol que aconteceu ontem. Pode ser uma música dos Beatles. Pode ser um jogo. Nós vamos hoje jogar e eu quero ver em 5 minutos qual é o time que vai ganhar. Num minuto eles se ligam, né? Competição é uma coisa que em geral a partir de 4, 5 anos eles se ligam bastante. Então a sintonia inicial é muito importante, porque vocês têm um aluno na mão para depois fazer qualquer coisa que vocês queiram com eles, né? Outra coisa que não pode faltar na aula ideal é o storytelling. Storytelling é fundamental. Contação de história, seja uma história tradicional, seja uma história que vocês tenham na mão de um livro. A gente na UAU tem para os professores que são UAU, a gente tem um acervo enorme de e-books e também de livros impressos nas unidades. Para quem está fazendo o nosso curso, mas não é professor nosso, existem sempre 1000 recursos na internet, download de livros online grátis, onde vocês trabalham deve ter livros também para vocês aproveitarem. Qualquer coisa conta a história, até saco de papel você transforma em personagem, desenho nos dedinhos você transforma em personagem. O importante é contar a história, e eu diria mais, storytelling que seja musical storytelling, contar histórias, cantando, rimando, fazendo chanting, sendo a louca da sala de aula, basicamente, ou o louco da sala de aula. Eu acho muito saudável que a história seja contada com ritmo, com música, né? Eu me inspirei muito numa autora da editora Oxford, chamada Carolyn Graham. Vejam se vocês acham alguma coisa dela, espero que ela ainda esteja viva, porque ela já era uma senhora quando eu a conheci. Ela lançou uma série de livros que vale a pena, inclusive, comprar, que ela ensina tudo o que ela quer em ritmo de jazz. Ela é uma jazzista, ela dá aula num piano e ela canta as histórias, ela canta as estruturas gramaticais, English usage, tudo ela usa o piano e o jazz. Então, não chegando a tanto extremo, eu gosto muito da ideia de sempre ter uma contação de história qualquer, curta, comprida, tradicional, de qualquer maneira, né? Uma outra coisa importante
que eu costumo dizer que, em geral, a gente deixa para o final da aula, mas tem professor que faz no início, no meio. Isso aí é o feeling do professor. É um playground game, que são aquelas brincadeiras de grupo, aquelas brincadeiras tradicionais, como a gente tem em português, atirei o pau no gato, né? A gente tem tantas, tem pique isso, pique aquilo. A gente tem séries e mais séries de playground games. Inclusive na UAL, no sistema UAL, a gente tem um booklet só de brincadeiras. Para quem não é professor do sistema UAL, você pode encontrar muita coisa na internet. Se você googar Playground Games, você vai achar instructions, você vai achar até no YouTube vídeos mostrando a vocês como brincar. Como, por exemplo, a brincadeira do Mr. Crocodile, Duck, Duck, Goose. Tem tantas brincadeiras. Chinese Whispers, que é o nosso telefone sem fio. Eu acho que brincadeira, como eu diria, brincadeira antiga, brincadeira de roda, brincadeira tradicional, eu acho muito importante, porque vocês pensam que é só uma diversão para o aluno, mas além de estar passando uma linguagem passiva, né? Eles estão adquirindo uma linguagem passiva, eles estão também adquirindo a alma da língua, porque esses aspectos culturais, eles são um pouco a alma da língua, né? E aí, pegando esse barco aí, puxando por aí, eu diria que toda aula tem que ter música, muita música, todo tipo de música, mas uma traditional song or chant. Eu me dou conta que hoje a gente se preocupa em botar tanta coisa no planejamento que eu não sei se os alunos, se as crianças de preschool de hoje conhecem traditional songs and chants como os alunos que eu dei aula há alguns bons anos atrás conheciam. Eles conheciam tudo, eles conheciam Jack and Jill, The Itsy Bitsy Spider, eles conheciam This Little Pig Went to Market, mas eram muitas, porque eu fazia questão de cada aula apresentar uma e cantar uma para eles. Inclusive, quando eu era músico Humpty Dumpty, eu cantava... Não, Humpty Dumpty também tinha música. Mas se não era uma história musical, era um chant, eu fazia o chant com eles, eu batia palma, eu batia no chão, batia o pé no chão. Enfim, essa aula ideal tem que ter uma traditional song, tem que ter. E aí eu nem digo que é aula ideal, para mim é aula regular. Todas as minhas aulas tinham isso, eu acho que faz parte de se ensinar língua estrangeira. Hoje em dia tem muita pirotecnia para o ensino de língua estrangeira, Lego, matemática, ciências, experimento em STEAM, isso, educação socioemocional, mas vamos dar um passo atrás, vamos voltar um pouquinho àquela aula boa, tradicional, em que você fazia o aluno falar, fazia o aluno absorver a língua, a entonação, a pronúncia, porque lá na frente vão cobrar da gente, de você, professor, esse desempenho do aluno, e a gente tem a obrigação de apresentar resultados, né? Quando a gente estava falando de storytelling ou de música, em ambos eu sugiro o uso de prompts. Eu gosto muito de prompts. Quando eu falo de prompts, pode ser fantoche, mini fantoche, os nossos flashcards, pode ser brinquedo. Eu, quando dava aula, tinha filhos pequenos, então eu pegava muita coisa de casa, dos brinquedos dos meus filhos. Nas unidades UAL tem muita coisa. Procurem nas escolas onde vocês dão aula. De novo, professores que não são do sistema UAL. Tem 1000 maneiras de achar prompts. Tem uns professores mais envolvidos, mais dedicados e que podem, né? Que compram os materiais deles, que inventam, que trazem sucata de casa. Nem tudo é dinheiro, nem tudo é caro. Mas eu acho que o prompt é muito legal. E olha, guardem o que eu vou dizer para sempre. Não precisa ser sofisticado. Quanto mais simples, às vezes o aluno mais se encanta. Ele já tem sofisticação nos brinquedos dele em casa. Ele já tem muita tecnologia, já tem sofisticação. Às vezes um prompt simples, um visual aid simples vai ajudar você a contar a história, a cantar e vai encantar o aluno. Então, o uso de prompts para mim também é fundamental. O professor que chega para dar aula numa sala de 5, 6, 7, até 8 anos, só achando que é pilô e cuspe, aquela velha história do cuspe do giz, agora é língua e pilô, eu não acredito, eu acho que tem que ter mais. Eu vivia com uma sacola cheia de coisa. Sabe, eu parecia aquele mágico da cartola que tirava as coisas da cartola. Eu acho fundamental. Por isso que também é importante planejar a semana de vocês com uma certa antecedência, para poder ter a bolsinha pronta, porque se acordar em cima da hora para dar aula 9 da manhã, não vai ter tempo de pensar nisso tudo. Isso tem que ser pensado com uma certa antecedência. Isso vale para todo mundo, todas as faixas etárias. Até porque, vamos lá, uso de prompts, uso de música, uso de storytelling,
vale para adolescente e vale para adulto. Eu estou falando aqui, vocês devem estar imaginando, ela só está falando de criança pequena. Não. Storytelling tem que ser adequado ao adulto, normalmente ligado a current affairs. Os prompts idem, né? Então, assim, tudo tem a sua adaptação à faixa etária, mas tem igual importância e função na sala de aula e na nossa aula ideal. Vamos lá. Atividades para desenvolvimento socioemocional. A gente já trabalha com desenvolvimento socioemocional há muitos anos. Isso não é uma coisa que a gente está fazendo de agora. Porque agora está mais na moda, digamos assim. Todo mundo fala disso. A gente sempre fez. A gente sempre usou fantoche para o aluno expressar o que ele sentia, se ele não quisesse falar como ele mesmo. A gente sempre abriu as aulas com a possibilidade deles se expressarem sobre o que eles estão sentindo, né? Sempre. As palestras, eu dei muitas palestras há bons anos atrás, falando muito de que as salas de aula não, na verdade, as paredes, elas deveriam ser, elas são metafóricas, porque no lugar das paredes, a gente deveria ter pontes que ligassem a sala de aula ao mundo exterior. E esse mundo exterior é um vai e volta. O aluno traz as vivências dele para dentro de sala, a gente escuta, a gente tenta trazer isso para a rodinha ou para a conversa de início de aula ou de fim de aula, e a gente também traz o mundo para eles e usa as atualidades para tornar as aulas mais significativas para o aluno. Então, essas atividades socioemocionais são, assim, parte mesmo da metodologia UAU. Né? Usem vocês o sistema UAU ou não, mas vocês estão sendo treinados por essa metodologia e, portanto, devem prever isso nos planejamentos de vocês. Quando eu falo em desenvolvimento socioemocional, basicamente é dar espaço para que isso seja trabalhado. É buscar atividades onde eles possam se expressar, onde eles possam ter uma autenticidade, falar deles, se sentir a vontade de falar de sentimentos como extrema alegria, extrema tristeza, raiva, mágoa, ressentimento, e aprender a dominar esses sentimentos e não deixar que eles atrapalhem o próprio dia a dia na sala de aula. Né? Trabalhar com soluções de problemas, na verdade. A criança e o adolescente de hoje lidam muito mal com o problema, né? Eles não têm calma para buscar a solução, eles se irritam, eles querem tudo pronto, eles desistem muito rápido. Então o nosso papel é trabalhar com essa resiliência, com essa tenacidade, para fazer com que eles encarem os problemas, entendam o que eles estão sentindo e, a partir da lucidez e da percepção do que eles sentem, eles tentarem resolver, né? E isso, usando língua estrangeira, é bem difícil. Então tem que ser atividades muito pontuais, muito focadas em sets of words, sets of vocabulary, palavras que eles passam a conhecer para se expressar. Então tudo que o professor quiser trazer para a sala nesse sentido, ele antes tem que planejar muito bem, imaginar, claro que vai ter sempre uma situação ou outra que vai sair do que ele pensou, mas imaginar as situações mais comuns que vão vir à tona pelos alunos e já trazê-las em inglês ilustradas, para que o aluno possa aprender a usar inglês. Porque, afinal de contas, eu lembro sempre, o objetivo disso daqui é fazer com que o aluno fale inglês. Então, se a gente começar a pensar em outras coisas como objetivo principal, na verdade, a gente está falhando no nosso propósito principal, que é tornar os alunos bilíngues. Antes de serem cultos, cosmopolitas e tal, eles têm que ser bilíngues, eles têm que dominar a língua inglesa. Eu queria falando nessa coisa de que o objetivo maior é falar inglês, eu queria falar que todas as atividades têm que ser guided. O aluno, ele pode ter a impressão que é uma atividade livre, ele pode ter a impressão que ele está sentado no chão brincando, mas não é livre. Você, professor, está guiando a atividade, está guiando a linguagem, está modelando o que ele vai falar. Porque se você deixar alunos que se encontram com você 2, 3, 4, 5 horas por semana que seja, brincarem livremente, você não está proporcionando nenhum ambiente de língua inglesa, a não ser que eles estejam brincando com um jogo eletrônico, possivelmente, que eles ouçam inglês. Mas se não for brincando numa plataforma onde se fala inglês, eles vão falar português. Então a brincadeira livre passa a ser uma brincadeira na língua materna e o objetivo passa a não ser mais ensinar inglês em hipótese alguma. Então todo tipo de atividade que você faça, especialmente as lúdicas, porque as que não são lúdicas obviamente são guiadas, né? Ninguém vai fazer atividade chata, entre aspas, se não for guiado. Mas as atividades lúdicas, as atividades porque o aluno tem a sensação de que, nossa, essa hora aqui é a hora da brincadeira, elas são guiadas também, tá? A gente deixa isso muito claro no nosso planejamento, mas se vocês, professores,
que não tenham o nosso planejamento, saibam que isso é possível, tá? Você imagina a brincadeira que você vai propor, né? E aí você vai guiando, modelando as falas, modelando o objetivo, apresentando antes a linguagem que eles vão usar, tá? Isso é fundamental, fundamental. Dentro dessa coisa de atividades ao longo da aula, eu gosto muito de falar em background music. Eu gosto muito de falar que a aula ideal ela tem que ser bem musical. É uma coisa que, quando eu saco pelo ouvido que uma aula é do jeito que eu acredito, bem musical, eu solto fogos internamente, porque eu não vejo mais tanto isso. E eu realmente acredito que enquanto o aluno está fazendo uma atividade escrita, está brincando livremente, está fazendo um jogo em dupla, qualquer coisa que ele faça em sala, ele pode ter aquela música de fundo, né? Eu conheço muitos professores que tinham playlist. Na minha época era muito mais difícil. Quer dizer, a gente tinha que fazer CD, a gente tinha que comprar CD pronto. Hoje você faz sua playlist no Spotify e toca para o aluno, né? É 1 milhão de vezes mais fácil. A vida do professor é muito mais fácil hoje. Vocês podem ter certeza disso do que era quando eu comecei a dar aula. Tá? Então, assim, usar playlists, usar músicas, sejam da Disney, sejam músicas tradicionais, músicas mainstream mesmo, de outros tempos, Beatles, folk music, músicas que mostrem com clareza a língua, o standard English, porque se você vai colocar hip hop, não é standard e não é preconceito, mas a gente tem que começar trabalhando com standard. Então a gente deixa o hip hop para depois. Mas qualquer música que trabalhe com standard English, Frank Sinatra, não sei, Willie Nelson, enfim, o que quer que seja de música para adulto que trabalhe dessa maneira, já é muito legal. Vocês podem colocar também músicas para criança, né? De qualquer canal que vocês tenham ou conheçam. Isso também é muito legal. Eu acho que a aula tem que ser musical e nem toda música que toca na aula é uma música para eles aprenderem a cantar naquela aula. É background, ela vai entrando passivamente na cabecinha das crianças, tá? Tem uma coisa que para mim é nova, né? Quer dizer, eu não fiz tanto com os meus alunos, mas hoje eu vejo que é fundamental, é você começar a exercitar com as crianças a partir de 3, 4 anos, um pitch. Nossa, Bia, pitch com criança, sim, que seja um pitch de 2 segundos. Eles vão começar a treinar, se apresentar sozinhos para o resto do grupo, falando de algum tema. É sempre muito, muito, muito guided, ou seja, com os pequenininhos, se você ensinar o que eles gostam de comer no café da manhã, o pitch deles vai ser esse. I like to eat bananas, apples, milk, yogurt and bread. Bread and butter. Algo assim. Mas você pode fazer pitch de qualquer coisa. What are your favorite wild animals? Isso é um pitch para os pequenininhos. E aí o nível de dificuldade do pitch vai aumentando. Vocês podem inclusive colocar as estruturas gramaticais no quadro, né, para eles lançarem mão disso para fazer o pitch deles. Mas é legal que se acostumem a fazer, que se acostumem a se apresentar sozinhos para os outros e que de vez em quando até sejam filmados, que vocês filmem todos os alunos e possam até passar para os pais, né? Os professores UAU, eles têm muitos, nem todos, mas muitos dos professores UAU têm grupos de WhatsApp com os pais. Eu estou nesses grupos também. E esses grupos têm algumas regras, por exemplo, se a gente for mandar uma atividade individual do aluno filmada, a gente manda de todos os alunos. Ou a gente manda de grupo onde apareçam todos os alunos também. Então um pitch como esse, se são 10 alunos, você faz 10 videozinhos de 10 segundos e manda no grupo para os pais, ou manda individualmente para cada um. Isso deixa os pais com grau de satisfação, de confiança, fideliza os pais de uma maneira incrível. Ai, Bia, você está falando de fidelização em treinamento de professores, isso é marketing. Faz parte. Hoje em dia, ser professor é saber que a gente também participa na retenção de alunos, a gente também participa na divulgação do trabalho, em mostrar o trabalho aos outros. Os tempos mudaram, né? Hoje o maior propagador do nosso trabalho, tanto do lado bom quanto do lado ruim, é o próprio WhatsApp. A mãe gostou, ela conta pra todo mundo: tô adorando o professor tal, tô adorando o que ele fez na sala do meu filho. A mãe não gostou, ela espalha pra todo mundo: vocês não sabem o que esse professor fez. Então, todos nós não deixamos de ser divulgadores do trabalho, né? Próxima coisa que eu já falei, vou só relembrar, que são os current affairs. Uma coisa muito característica da nossa metodologia é trabalhar com fatos da atualidade, tá? Trazer o mundo real para dentro de sala. Por quê, Bia?
Por quê? Porque isso dá mais significado, né? Você falar sobre, você usar o inglês numa situação onde eles estão vendo do lado de fora o que está acontecendo, dá significado. Primeiro que eles vão entender que o inglês é usado mesmo, olha lá, mandaram para a Lua um foguete, né, uma espaçonave só com mulheres. Eu vi isso no jornal, meu pai estava vendo e minha professora está falando aqui. Então isso traz um realismo à língua inglesa. Eles começam a entender que a língua inglesa não é uma coisinha da sala de aula. Ela é para valer, ela está ali na casa dele, ela está em qualquer lugar onde ele for, né? Além de tudo, a gente torna os alunos mais cultos, a gente torna os alunos mais ligados, mais antenados no mundo e de uma certa forma mais cosmopolitas. Eu só chamo a atenção de vocês para ter cuidado com o tema. Eu estou falando isso por experiência própria, eu já errei. E estou passando para vocês o meu erro para que a gente não repita, né? Eu trazia tudo para a sala de aula. Então, não que eu tenha tido algum tipo de reclamação, não é isso. Mas eu tenho uma ex-aluna que hoje é uma amiga querida, né? Da idade dos meus filhos, e que brincou comigo outro dia, que ela falou: Bia, eu já fiquei sem dormir de ansiedade com global warming que você falava em sala. Então a gente passava um vídeo do Al Gore, a gente falava muito do aquecimento global e tal, com crianças pequenas, e ela disse que isso gerava uma super ansiedade nela, porque ela sempre foi concerned. Até hoje ela é uma pessoa muito ligada, muito preocupada. Então isso me fez pensar, a gente tem que ter cuidado com os temas para não causarem um tipo de ansiedade. Fala muito de guerra, de Síria, disso, daquilo, sempre muito dosado. A gente pode procurar até trazer notícias boas, fatos positivos, descobertas, coisas legais que linkem eles ao mundo real lá fora, mas que diminuam o grau de medo, de ansiedade, etc, etc. Mas eu acho que quando eu falo de current affairs, eu estou falando de criança, estou falando de criança mais velha, eu estou falando de preschoolers, de elementary students, adolescentes e adultos, tá? Eu acho que as atualidades, elas devem estar presentes sempre. Sim. Uma coisa que é muito presente nas nossas aulas, eu não vou dizer que tem que ter em todas as aulas, mas faz parte da aula ideal, é a gente falar de sustentabilidade e ecologia. Ecologia, sempre, para vocês terem uma ideia, quando a gente lançou a nossa escola, o coquetel de lançamento foi em parceria com um fotógrafo do Globo, que expôs a ida dele à Antártica e tudo que aconteceu. Ele era um ambientalista e ele estava lá presente, contando. Então a gente sempre foi muito ligado nessas questões de meio ambiente. Então é muito importante que isso esteja presente nas nossas aulas. Comemorar o dia 5 de junho, o Dia Mundial do Meio Ambiente, o Dia da Terra. Todas as questões ambientais são sempre uma coisa muito presente. Trabalhar reciclagem, enfim, meio ambiente para eles é um campo muito frutífero, é um campo muito importante e que, além de caracterizar muito a nossa metodologia, ela faz com que os alunos se tornem cidadãos globais mais rápido, porque não há nada mais fácil de entender, de se preocupar com o mundo, do que com as questões ambientais e de sustentabilidade, tá? Então, assim, não deixem nunca de colocar uma pitada de ecologia, de meio ambiente, de sustentabilidade. Pode ser uma música, pode ser um fato, pode ser um vídeo e aí vocês falam frases true or false, podem ser fotos, pode ser tanta coisa. Vocês podem fazer um PowerPoint com algumas fotos e depois fazer uma brincadeira de true or false, yes or no. Então tem muita coisa para fazer. Exercícios, isso é fundamental, tá? Isso faz parte de um tradicionalismo que eu jamais abriria mão. Fazer exercícios de pronúncia, pronunciation exercises e language drilling. Eu não vou, nesse vídeo, explicar exatamente como são as atividades de language drilling, mas pretendo ter um vídeo só para ensinar language drilling. E se vocês quiserem, peçam, mandem mensagem, enfim, pra gente, porque a gente quer que vocês entendam bem, porque o drilling, ele tem que ser realmente diário. Ele faz parte da aula ideal, da aula ruim, da aula boa, da aula mais ou menos. Language drilling é fundamental, fundamental. Outra coisa importante, a partir de 7 anos, na minha opinião, é homework. Tem que ter homework sempre, por vários motivos que eu vou enumerar aqui. O primeiro deles é criar o hábito de olhar para aquela disciplina fora da sala de aula.
ter cuidado com a disciplina também em casa, que o curso, seja UAU ou não, faça parte da rotina deles também em casa. Formar hábito de estudo nos alunos, criar essa disciplina com relação ao inglês. A aula lúdica não quer dizer que é uma bagunça, quer dizer que é séria e quer dizer que você tem que sistematizar em casa. Em geral, a gente tem muito poucas horas para tudo que a gente quer dar e para tudo que a gente precisa sistematizar. Então, na verdade, dever de casa é fundamental. E a correção desse dever mais ainda. Não é juntar todos os deveres, corrigir e acabou e põe na bolsa. E claro que uma criança de 8, 9 anos não vai olhar. Né? A autocorreção se torna mais ou tão fundamental quanto o envio do dever de casa para casa. A autocorreção perde tempo, parece chata, passa erro, mas na balança, ela fez o aluno aprender muito mais, porque é no erro que ele aprende. E a gente tem algumas estratégias para fazer a autocorreção ficar lúdica. Eles trocam de livro, eles pontuam o que erram, o que acertam, comemoram, fazem time. Com criança, a gente tem algumas estratégias bacanas para a autocorreção. Vídeos musicais, videoclipe mesmo, videoclipe no bom português, o videoclipe, eu sugiro que vocês usem como uma rotina para vocês. E aí, eu sei que tem muitos modernos, e sei que tem muitos bons, né? Não deixem de usar, claro, mas não deixem de apelar para o vintage, não deixem de apelar para uma coisa meio retrô. Por vários motivos. Primeiro, porque a qualidade também é ótima. Segundo, porque você faz com que o pai participe mais facilmente. O pai vai cantar com o aluno lembrando da época dele, né? Então tem uma coisa afetiva, uma coisa que motiva mais, uma coisa motivacional mesmo, tá? Quando eu falo isso, eu digo videoclipes da Disney, do Sesame Street, né? Videoclipes assim de desenhos antigos. Eu já passei para os alunos Hanna-Barbera, os pais adoraram, porque cantaram juntos a Corrida Maluca e tal. Então, assim, é super importante o aluno ter conhecimento das coisas que passaram, tanto quanto ele vai ter das coisas que ainda virão, né? Assim, apostas, tanto quanto a gente aposta no futuro e aposta na modernidade, até da educação, a gente tem que ter esse olhar para o passado também, para que o aluno entenda a história. A história da animação, a história da música, a história da língua inglesa, a história do país dele, a noção de fio condutor, a noção de linha do tempo, para a criança é muito importante. E ela se dá também quando você mostra coisas de outros tempos. Tá? Então, essa dica fica. A aula ideal possivelmente pode ter um videozinho da Disney, da Sesame Street, um ABC, Jackson 5. Tem tanta coisa antiga legal, né? Para os professores mais novinhos, procurem saber, procurem fuçar, porque hoje o YouTube tem tudo. Então não tem grande problema. A gente sugere nos nossos planejamentos, mas se o professor não for do sistema UAU, tem maneiras de buscar sem maiores dificuldades. Não preciso dizer que uma aula ideal tem que ter movimento de corpo. Não preciso dizer que ela pode ter e tem que ter dança, corpo, movimento, jogos com o corpo, né? Você evita muita tradução quando você usa gestos. O famoso TPR, Total Physical Response, ele tem que estar presente em toda a aula. Eu já vi aulas de professores da UAU muito interessantes, com turminhas pequenininhas, mas que o professor não levantou nenhum momento. Aquilo ali foi me dando uma agonia. Eu falei, meu Deus, nem idade tem, porque é uma pessoa jovem. Não tem problema de coluna, não tem problema de nada. Então, assim, fiquei um pouco agoniada, porque mesmo que a criança tá ali quietinha, tá interagindo, tá concentrada, mas ainda assim, o professor podia levantar, dançar com ela, pular, enfim. Eu acho que o movimento faz parte de um aprendizado, porque tem crianças que são mais visuais, tem outras que aprendem mais pelo ouvido, e tem outras que aprendem pelo movimento. Então, se você der azar da criança que você tá dando aula sentadão ali o tempo inteiro, ela aprender mais pelo movimento, você tá lascado, porque você não se mexeu. Como é que a criança vai se mexer? Né? Então ela vai aprender menos, com toda certeza. Quando eu falo de guided activities, não se esqueçam que eu não estou só falando de atividade oral, tá? Quando eu estou falando de atividade guiada, eu estou falando de atividade escrita, de worksheets. Sejam dos livros nossos ou livros de outras editoras, sejam atividades que vocês acharam, que vocês bolaram. Na minha época a gente bolava todas as worksheets, hoje a gente encontra tudo pronto, mas não impede que o professor crie o worksheet dele, o que é muito legal. Então, vocês podem usar essas worksheets, devem, como extra activity se sobrar tempo. Claro que a prioridade é sempre o livro, o planejamento, mas essas atividades guiadas em worksheets também são muito legais, né? Uma coisa
nessa aula ideal que dura umas 2 ou 3 horas, porque eu estou falando coisa beça. Mas uma coisa também importante é trabalhar um pouco de life skills, né? Hoje o aluno ele passa muito tempo longe do convívio da família em geral. Os pais trabalham o dia inteiro, ele fica muito na creche, ou mesmo quem vai a uma unidade de ensino extracurricular, como são as unidades UAL, ele às vezes está com a babá, almoça com a avó, enfim. As atividades, as habilidades de vida. O que são habilidades de vida? São aquelas que ele precisa para se tornar um adulto autônomo, independente, para desenvolver autonomia, para desenvolver competências como solução de problemas e tal. Essas atividades antes eram restritas à família, né? A gente, como educador, a gente não se preocupava muito com isso. Hoje é uma preocupação nossa, porque a gente sabe que nossa responsabilidade em relação às crianças aumentou e aos adolescentes. Então são muitas as habilidades de vida. Eu sugiro até que a gente tenha depois um módulo e um vídeo só para isso. Mas as habilidades de vida são muitas e devem ser mencionadas em sala, devem ser trocadas. Um pequeno vídeo, uma atividade oral, uma atividade com prompts, com figuras, um PowerPoint, né? Como pequenininhos, trabalhar com chores, trabalhar com eles as coisas que a gente deve fazer em casa para ajudar a mãe, para ajudar o pai. Isso mistura até um pouco com a educação socioemocional, enfim. É muito importante que se trabalhe a questão das competências que ele vai precisar para a vida dele, né? Eu já devia ter falado nisso, deixei para falar agora, mas tudo bem. Role-playing, dramatizações. A gente, para ensinar língua estrangeira não é um desafio fácil, é um desafio bem complexo, né? Você tem pouco tempo, a tendência do aluno é se expressar quando ele está curtindo muito, gostando muito de se expressar na língua materna dele. O nome já diz, é língua materna, é língua materno, afeto, né? Então a gente tem muitas barreiras aí para superar, para que o aluno use o inglês feliz em sala. Então a dramatização, o uso daquela contação de história que você fez no início, ou na hora da contação você propor um role-playing, né? Não é tornar a tua aula inteira um drama class. A gente pode ter drama classes, aulas só de teatro, mas mesmo quando a aula é convencional e você tem um monte de coisa para dar, você pode ter um momento de dramatização. Você pode fazer uma atividade de 20 minutos, 25 minutos de dramatização, como pode fazer 5 minutos randomly, né? Pega 1, 2, 3 alunos para fazer 2 ou 3 personagens de uma história. Olha, eu vou contar uma história agora, o João vai ser o fulaninho, a Maria vai ser a fulaninha, e aí se depois os outros quiserem, tá bom, a gente conta mais uma vez e agora você vai ser a fulaninha. Eles adoram, eles vão dramatizar, você faz eles repetirem, você modela a linguagem com eles. E além de trazer um extremo prazer e satisfação ao aluno, você pode ter certeza que ele vai adquirir não só a target language, aquela que você é ativa, que você precisa trabalhar, como a linguagem passiva que você nem estava esperando que ele absorvesse. Mas ele vai assimilar também através do roleplay. Então, isso assim, contar história, música e dramatização são coisas que para mim nem são de aula ideal, são de aula normal. Até uma aula mais ou menos deve ter esses elementos. Eu queria falar também um pouquinho de competição. Existe uma coisa um pouco radical de achar que não se pode competir, que competição traumatiza, que competição isso, competição aquilo. Não acho. Acho que competição faz parte da vida. Acho que tudo na vida acaba sendo uma grande competição. Acho que a gente não deve estimular a competição, e sim a colaboratividade, e sim o trabalho de equipe. Então, como é que eu consigo unir? Estimular a colaboratividade, estimular o senso de time, de equipe, com a competitividade. Como é que eu consigo os dois? Fazendo competição em times. Isso é uma coisa que eu faço. Eu era garota quando eu comecei a fazer isso instintivamente. Hoje eu tenho uma base teórica que eu não tinha na época, mas eu sabia que isso dava certo. Então eu dividia a turma em 2 times, sempre uma turma, 2 times, tá? Aqueles 2 times ali, eles tinham um sentido de se ajudarem. Eu deixava um falar no ouvido do outro, eu deixava um ajudar o outro. Eles tinham esse sentido de que eles precisavam se ajudar para o time deles ganhar, né? Eu ia aumentando as dificuldades, eu procurava equilibrar os times, né? E às vezes uma aula inteira era uma competição. Às vezes eu começava a aula e os 60 minutos ou os 90 minutos eram marcados no quadro com pontuação positiva ou negativa. Porque se o time também ficasse indisciplinado, atrapalhasse ou infringisse alguma das regras que eu já teria falado claramente no início do jogo,
ele perdia ponto. Então era uma aula, gente, que era divertida, fluía, sabe? Fluía. Então, ao contrário de achar que competição é ruim, a competição de grupo é uma competição muito saudável, muito saudável. Se um aluno de um grupo que está perdendo quer desistir, os outros não deixam. Não, você não vai desistir. Então você prejudica mais ainda a gente que está perdendo. Então, assim, ele tem tantos pontos positivos, porque vocês sabem que tudo na vida tem ponto positivo e ponto negativo. Você não vai achar nada aqui que não tem um ponto negativo. Mas o jogo, essas competições em grupo que eu estou dizendo, elas têm muito mais ponto positivo do que negativo. Então façam, joguem, elas prendem a atenção do aluno, motivam, especialmente a partir dos 5 anos. Antes eles não veem muito sentido, mas a partir dos 5 anos é bater e valer, funciona muito bem. Eu queria terminar falando de trabalhar arte e cultura, que também faz parte da nossa metodologia. A gente tem vários projetos ligados à arte e à cultura com os alunos. Eles visitam virtualmente museus, eles conhecem grandes artistas, eles reproduzem e, sobretudo, a gente estimula para que eles pensem livremente sobre aquele artista, sobre aquela obra, e eles façam o que eu amo de falar, de variations. Eu falo de variations em histórias, ou seja, criar finais diferentes para histórias tradicionais, variations em música, criar refrões diferentes para músicas, e variations na arte. Eles podem pegar um quadro de Picasso e desenhar do jeito deles. O legal é eles conhecerem os artistas, conhecerem os traços. E eu não estou falando só de artes plásticas, estou falando qualquer atividade ligada à cultura, a cultura dos povos, né? A cultura deles, dos brasileiros, em grande maioria. Então, assim, arte e cultura são extremamente presentes na sala de aula e na metodologia UAU. Façam, usem e abusem, tá? Inclusive na música, né? A música também é uma forma, uma expressão cultural bastante forte. As atividades maker, né? As atividades hands-on são muito importantes, não podem acontecer em todas as aulas, porque elas tomam muito tempo, mas elas trazem muita felicidade. Eu fiz muito isso, recomendo. Hoje eu convivo com adultos, jovens adultos que foram meus alunos, e eu gosto de testar, sabe? Eu gosto de perguntar: o que você lembra da aula? Eles lembram muito das músicas, de eu cantando com eles. Eles lembram muito dos vídeos já adolescentes que eu passava, das séries de Friends e tal. E eles lembram muito das histórias que eu contava, que depois eles faziam atividade de arte. Então eles colavam canudo, colavam corda, colavam pena, faziam atividades de recorte e colagem. A gente sabe que o tempo é curto, que não dá para muita coisa. Enquanto o aluno estiver fazendo essas atividades de recorte e colagem, tem que ter música, porque senão eles... E uma música que não pode ser muito baixinha, não, porque senão eles vão falar português o tempo inteiro. Eles são humanos. Eles vão usar a língua mais fácil de comunicar, que é a materna. Tá? Eles vão fazer uma piada e vão ficar pensando: pô, como é que eu vou falar essa piada em inglês? Eles não têm influência para isso. Eles são basic students. Então eles vão usar o português. A gente é que tem que modelar para que não usem. Se você não pode ficar falando e modelando uma atividade gramatical enquanto eles estão fazendo arte, você modela através da música. Porque eles ficam trabalhando e cantando. Então as atividades maker, né, elas são bastante importantes. Experimentos, atividade de arte, fazer fantoche, muita coisa legal para fazer. Não é em toda aula, mas ela faz parte do meu roteiro de aula ideal e de uma aula incrível e inesquecível para o aluno. Eu queria encerrar falando de assessment, de avaliação. A avaliação é a pedra do meu sapato. Eu sinto muita dificuldade em me fazer entender para os professores, eles entenderem o quanto é importante a avaliação e o quanto muitas vezes nós somos os algozes, nós somos os inimigos dos alunos. Porque a gente pensa que a gente está sendo super legal avaliando e cortando um monte de coisa, mas a gente está sendo injusto com o aluno. Às vezes a gente faz uma única prova, coloca coisas de uma maneira que eles nunca viram ou viram uma vez, e a gente acha de dar ponto naquilo e rotular, taguear o aluno com aquilo ali que a gente fez. Eu conheço poucas coisas tão injustas quanto essa, tá? Então a estratégia número 1 para tentar não ser tão injusta com o aluno é criar 2 notas. E vocês que não são, que estão aprendendo na metodologia UAU, mas não são professores UAU, podem sugerir isso na escola de vocês, com os coordenadores de vocês. Eu acho que se a escola é bimestral ou trimestral, ela deve ter uma prova com peso maior. Ok, nós não vamos discutir isso. Façam essa prova, e essa prova tem que ser feita com muito equilíbrio. Questões fáceis, medianas, difíceis, avaliando todos os aspectos que foram dados e, sobretudo, avaliando as diversas abordagens.
Tem aluno que é melhor num tipo de coisa e tem aluno que é melhor no outro. Se você só colocar um tipo de coisa, você está sendo injusto com o outro. Então, assim, tem que ter muita sabedoria para criar a prova, né? Mas mais do que isso, você não precisa só desse notão da prova. Você pode ter uma outra nota para fazer média com essa e ajudar nessa, ou 2 notas, repletas de notinhas. Você pode fazer o que eu gosto, que eu amo falar, que é a avaliação contínua. Você pode avaliar o aluno sempre. Praticamente toda aula pode ter alguma coisinha ali que foi avaliada. E você avisa o aluno, porque o jogo é justo, o jogo é aberto, é transparente. Olha, essa atividade que vocês vão fazer hoje vai valer ponto para a nota bimestral de vocês. E eles vão fazer e você vai dar nota. Então, desde uma atividade oral, até uma atividade de listening, até um projeto, até um exercíciozinho de gramática, até um dever de casa entregue pontualmente, tudo pode se transformar em nota. Quanto mais diversificada essa nota, essa avaliação contínua, mais chance você tem de estar sendo justa com o aluno. E eu não acredito que ninguém aqui está no magistério querendo ser professor, passando por tantos desafios e dificuldades para ser injusto com o aluno, né? A gente não está aqui para isso, a gente está aqui para exigir, mas para ser aquela mão que está segurando ali o aluno e puxando ele para cima para crescer, para ter uma autoestima bacana, para ser uma grande pessoa e um grande profissional. Então a avaliação contínua ela permite você vai ter muito mais chances de ser justa com esse aluno, tá? A gente também vai ter um vídeo e um módulo só sobre avaliação, onde a gente vai falar mais e vai explicar para vocês como isso pode ser feito. Mas eu acho que uma aula perfeita, uma aula ideal, uma aula, como eu disse, que eu não fico falando para não dar uma impressão negativa, mas uma aula utópica, ela deve ter uma atividade de avaliação sempre. Porque você está ali, são 9 aulas por semana, são 15 aulas, desculpa, são 9 aulas por mês, são 15 aulas por mês. As 15 aulas você teve uma coisinha para avaliar. No final desse mês você vai ter um monte de notinha para somar, para fazer média, e a tua chance de ser justo com esse aluno vai ser muito maior, tá? Então esse é o recado final, e esse aqui é um recado sério, um assunto muito sério. Quando se fala de justiça, para mim é sempre um assunto profundo e muito sério, até porque nesse caso aqui você está mexendo com o futuro do aluno, com o futuro dele como aluno, com o futuro dele como ser humano, como profissional. Você pode abalar a autoestima do aluno, talvez por muito tempo, assim, de precisar de terapia sério para poder resolver uma questão que ele se sentiu injustiçado, se sentiu pior, se sentiu um aluno ruim quando não precisava, né? Quando bastava a gente mostrar para ele que ele não é bom numa coisa, mas ele é bom em outra. Então, lembrando, o professor treinado por aqui é um professor exigente, mas é um professor que oferece, ele dá contrapartida, ele dá uma excelente aula, ele tem qualidade no que ele faz, e ele não está remando no lado oposto do aluno, ele rema para o mesmo lado, ele quer o melhor para o aluno, e a avaliação dele tem que condizer com isso tudo e ser uma avaliação digna e justa, tá bom? Até a próxima, espero que a aula de vocês se torne cada vez mais ideal.